Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir? Ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, nesta caminhada rumo ao Santo Natal, nesta caminhada rumo ao encontro do Senhor que vem, que nasce, que vem ao nosso encontro, neste terceiro domingo do Advento, já estamos tão próximos aí, pouco mais de 10 dias de celebrarmos o Santo Natal, esse terceiro domingo que nos coloca tão próximo de celebrarmos o grande mistério, um dos grandes mistérios da nossa fé, que é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A liturgia nos convida a renovarmos a nossa esperança. E ela nos diz ainda que a esperança que nós cristãos somos chamados a ter precisa ser uma esperança alegre, uma esperança feliz. Por isso que nós estamos no domingo Gaudete, né? A cor é rosa, e essa cor, essa liturgia, este domingo, esta liturgia da palavra nos chama a renovar a nossa esperança alegre no Senhor. Não importa a situação que de repente eu esteja vivendo ou você esteja vivendo, o Senhor nos convida hoje a olhar para Ele, a esperar nele, porque Ele é verdadeiramente aquele que cumpre as suas promessas. É isso que o profeta Isaías, na primeira leitura, está dizendo para o povo de Israel: alegre-se a terra, que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como o lírio, porque o Senhor virá. O Senhor irá mostrar a sua glória para o seu povo. Isaías, meus queridos irmãos e irmãs, está falando isso para um povo que estava triste, para um povo que estava cativo, para um povo que estava nas trevas, porque estava exilado, porque estava escravizado. Alegre-se a terra, porque o Senhor, que é fiel, Ele vai cumprir as suas promessas, Ele vai nos visitar e Ele vai nos salvar. A esperança alegre de todo o povo de Israel do Antigo Testamento é a esperança de que o Senhor virá, de que o Messias virá, de que o Emanuel, o Deus conosco, se fará presente e virá para salvar o seu povo. Essa era a promessa de Deus. E era essa a esperança do povo de Israel. E é essa a esperança, meus queridos, que precisa ser renovada no meu e no teu coração. Essa era a esperança de João Batista no Evangelho. E é por isso que João hoje pergunta
pergunta a Jesus, né? Pede para os seus discípulos perguntarem a Jesus: és tu mesmo aquele que devias vir? És tu mesmo o cumprimento das promessas? Tu és verdadeiramente o Messias? E a resposta de Jesus é fabulosa. Vai dizer a João: os coxos andam, os cegos veem, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, os leprosos são curados, e o Evangelho é pregado aos pobres. João sabia muito bem dessa profecia de Isaías na primeira leitura. E ele reconhece, nessa resposta de Jesus, o cumprimento dela. É hoje o tempo da salvação. É hoje, é em Jesus que Deus cumpre as suas promessas. Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o Emanuel, Ele é o prometido das nações, Ele é o Filho de Deus que se fez homem. Aquela esperança do povo de Israel, prefigurada no último dos profetas, que foi João Batista, e o maior de todos os profetas, disse Jesus, é realizada em Jesus Cristo. Então, meus queridos, a esperança de João e a alegria de João não poderia ser a maior, porque ele viu, ele batizou, ele tocou, e ele pôde testemunhar que Deus é fiel, que Deus visitou o seu povo, que Deus enviou o Messias, se encarnou para a salvação do seu povo. Então, para João Batista, já não importava mais a prisão, já não importava mais a perseguição que ele sofria, já não importava mais o seu batismo, já não importava mais a sua pregação, já não importava mais a mensagem que ele veio trazer, porque Deus realizou a promessa, e ali estava a esperança de João, e ali estava a sua confiança, e ali estava a sua alegria. E é esta alegria, é essa esperança que Paulo nos chama a ter hoje no nosso tempo, nós cristãos que já não esperamos mais o Messias, porque ele já veio, ele já nos salvou, ele já ressuscitou. A esperança de nós cristãos é aquela que São Paulo diz: também vós ficai firmes e fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. A esperança cristã, a nossa esperança, é a esperança, meus irmãos e minhas irmãs, na vinda do Senhor. É a esperança definitiva, que um dia Ele virá julgar os vivos e os mortos, e felizes aqueles a quem Ele encontrar preparados. É isso que Jesus termina dizendo no Evangelho hoje. João é o maior de todos os nascidos entre mulheres, mas o menor no reino dos céus é maior do que João Batista. A nossa esperança, meus queridos irmãos, ela é alegre, porque ela não está nas coisas, nas realidades deste mundo, que vão falhar todas, absolutamente todas. A nossa esperança, ela é alegre, porque ela é no Senhor, que fez o céu e a terra, no Senhor que é fiel para sempre, no Senhor que faz justiça aos oprimidos, no Senhor que virá julgar os vivos e os mortos, no Senhor que já está no céu nos esperando. A nossa esperança precisa ser no céu, porque esse grande problema do ser humano. As pessoas vivem muitas vezes uma vida sem sentido, e muitas pessoas atentam e tiram conta da sua própria vida exatamente por causa disso, porque perderam a esperança. E por que perderam a esperança? Porque colocaram a esperança em realidades deste mundo. Eu tenho uma mãe, e a minha mãe é a pessoa que eu mais amo neste mundo, que eu mais gosto de estar perto, que eu mais quero. Mas a minha mãe, ela tem 71 anos. Eu não sei quanto tempo mais ela vai durar. Mais 1, mais 2, mais 10, tomara que ela vá até 100.
Não sei. Mas o que eu sei é que ela vai passar. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, a minha esperança não pode estar na minha mãe, não, porque ela vai me deixar. Como a dela não pode estar em mim, que posso deixá-la antes dela me deixar. E posso falhar com ela antes dela falhar comigo. Essa é a realidade da nossa vida. Então, em vez de eu ficar preocupado, chorando, como é que eu vou morrer, porque ela vai me deixar, meu Deus, por quê? Por que ela... Não! Eu amo. Eu faço o melhor para ela hoje. Eu respeito. Eu dou carinho, eu dou amor. Eu busco anunciar para ela o reino dos céus. É isso. É isso. Porque a nossa esperança precisa estar no reino dos céus. Precisa estar no Senhor ressuscitado. Essa é a esperança alegre. E aí, quando a nossa esperança tem uma circunstância da nossa vida, ai, pai, deixa eu falar com o cara aqui, não problema que eu estou passando. Diz, todo mundo tem problema. Todo mundo passa por problemas. Todo mundo na vida passa por problema financeiro. Todo mundo na vida passa por problema de saúde. Todo mundo na vida, às vezes, não tem ou não possui aquilo que gostaria de ter. Todo mundo na vida perde alguém que ama. Todo mundo. Porque as coisas desse mundo passam. Só Deus que não muda. Por isso o chamado da alegria, veja bem, é para que nós não olhemos para nós mesmos. Todo mundo tem problema de saúde, que um dia acaba, que passa, que diminui. Perde a memória, perde a inteligência. Todos nós, queridos. O vigor físico, todos nós. Todos nós. Somente Jesus não muda, somente Jesus não passa, porque Ele ressuscitou e Ele está no céu. O juiz está à porta, disse Tiago na segunda leitura. Ele está à porta e bate. Vamos pedir a Deus esse dom e essa graça para cada um de nós. Nós somos chamados a ter essa esperança alegre no Senhor. Olhar para Deus. Olhar para Jesus. Olhar para o presépio. Olhar e ali sim colocar o nosso coração. Aí nós não seremos decepcionados. Aí nós não seremos enganados. Porque Ele é fiel. A Virgem Maria nos ajude. A Virgem Maria também teve muitos problemas. Jesus teve muitos problemas. Todo mundo tem. Mas a Virgem Maria nunca perdeu a esperança. Nunca perdeu a alegria. Porque a sua alegria, a sua esperança estava no Senhor. No Senhor que fez o céu e fez a terra. No Senhor que foi gerado no seu ventre. No Senhor que ela viu morrer na cruz. A sua esperança estava nele. Sempre nele. Que a nossa esperança também esteja nele, sempre nele. Nós somos chamados a ter essa esperança alegre. O Padre Jonas dizia, né? Um santo triste é um triste santo. Ele tinha toda a razão. Somos chamados a viver essa esperança alegre. Que esse domingo, Gaudete, renove no nosso coração. Não vamos colocar nossa esperança nos nossos problemas, não, né, gente? Porque nós tínhamos e sempre teremos. Vamos colocar nossa esperança no Senhor. E no Senhor ressuscitado. O mesmo que vai nascer no Natal. Que venha ao nosso encontro. Só desejo uma coisa, nos encontrar preparados para a sua vida. Nos preparemos. Essa será a nossa maior alegria. Que assim seja. Amém.